pessoal! Estamos em mais um episódio do Vamos Tech. É sempre um prazer ter a sua companhia. Como sempre, apoie o projeto que é feito para o mundo digital para pessoas reais. Então, sempre que puder, compartilhe, curte, comente, mande para a galera, compartilhe conhecimento e conteúdo com responsabilidade, que é mais importante ainda. Lembrando que o Vamos Tech está disponível no Spotify e também no YouTube. Então fica super à vontade para maratonar todos os episódios. Estamos na 3ª temporada, acredita? E hoje eu recebo ela que é especialista, docente de cursos de graduação e pós-graduação, Juliana Ferrari, psicóloga. E olha como a gente está precisando de profissionais como a Ju. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada por topar, por estar aqui. Eu fico muito feliz, é um prazer estar aqui e principalmente a gente sabe que é mais um recurso que leva para tantas pessoas que estão precisando. E cada indivíduo tem uma forma de aprender. E a questão auditiva, visual, ela é muito importante. A gente está carregando o celular para todo lugar e é muito bacana estar aqui com você. Não, é muito bom. E a gente está seguindo uma tradição aqui no Vamos Tech, tá? 3ª temporada, eu sempre trago especialistas para falarem sobre saúde mental, o comportamento, né, com a tecnologia, como que a gente pode se desenvolver, ficar cada vez mais melhor, não do ponto de vista só físico, viu, gente? Mas aqui, ó, também, com tanta informação que a gente consome. Ju, conta um pouquinho da tua trajetória, né, de como que foi encontrar esse amor na psicologia, com essa missão tão maravilhosa e tão necessária nos dias atuais, mais do que nunca. Nossa, é muito bacana. Isso eu acho que é a primeira vez que eu vou compartilhar. Eu comecei, essa vontade foi quando eu tinha 15 anos, eu me deparei com amigas que tinham passando por depressão. Sim. Eu não me calei e não deixei quieto. Eu começava a conversar com essa amiga, especificamente, primeiramente, uma amiga, e conversava muito com ela, falava muita coisa. Eu lembro que a mãe dela me ligava, falava assim: Ju, você pode vir aqui? Ela não sai da cama. Então eu saía, eu tinha uma motivação em querer ajudá-la. Muito nova. Muito nova, né? Eu tinha 14 anos, ela 15, e ela saía de casa e ela me levava quase até na minha casa. Eu falei, vamos mais um pouquinho? Ou seja, eu falava assim, nossa, que bacana, como é gostoso ajudar as pessoas. Depois, o meu tio também teve um transtorno depressivo muito grave, com alucinação e delírio de tão grave. E depois ele conseguiu recuperar, é um psicólogo, assim, ele não está mais aqui, mas foi uma pessoa, um arte-terapeuta que me inspirou muito. E na sessão dele de psicoterapia, ele falou que uma das pessoas, foi a pessoa que mais importante para a recuperação dele fui eu. Falei, puxa vida, aí que me tocou. Falei assim, nossa, sim, eu preciso cuidar, essa é uma vocação. Foi um propósito e foi aí que eu fiz psicologia, é uma certeza que eu tenho, o meu propósito é ajudar as pessoas. Eu comecei com ecoterapia, terapia com cavalo, com crianças com deficiência, fiz meu mestrado baseado no papel do psicólogo na ecoterapia. Demais. E aí eu fiz em São Paulo, fiz mestrado no Mackenzie, graduação, e aí depois, eu sou de lá, depois eu vim para cá. Conheci meu marido no começo da faculdade e voltei para o interior, porque eu passei um tempo da minha adolescência, fui para São Paulo e voltei para cá. É onde eu vejo que, saindo da ecoterapia, eu comecei oportunidades na graduação, isso faz 20 anos, e depois na graduação e pós, e no mundo corporativo. Eu não fui buscar o mundo corporativo me solicitou e foi aí que eu fui me especializando mais. Há 19 anos fiz mais especializações voltada para essa área e hoje tem um quadro na CBN. É isso que eu ia falar, né? Aí surgiu também a Ju comunicadora, né? Porque aí foi para a rádio, né? Hoje tem um quadro da CBN que é muito legal e também uma relação com as redes sociais. Exato. Eu comecei muito antes da pandemia.
Então eu comecei nas redes em 2017, 18, né, antes da pandemia, já fazia lives, já fazia muita informação e conteúdo para levar para as pessoas. A pandemia só intensificou esse processo já há 8 anos, 9 anos, já há bastante tempo nesse segmento, que na época era super novo, né? Hoje é muito comum, mas na época era muito novo, para levar para mais pessoas. Exatamente. E a gente estava falando aqui em off sobre essa questão do desenvolvimento na frente das telas, né? E você, com o tempo, você foi tirando de letra. Mas, assim, para profissionais hoje que estão caminhando com esse propósito, eu vejo muitos psicólogos nas redes sociais. Mas como fazer isso, Ju, no ponto de vista realmente profissional, com responsabilidade? Quais dicas que você daria aí para a galera que está nos primeiros passos no mundo online? Olha, ótima pergunta, porque a comunicação para mim foi muito difícil. Eu tinha muita dificuldade em falar em público. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, com um exemplo, eu não conseguia falar nem respirar ao mesmo tempo. As pessoas, quando eu estava num congresso, eu sempre gostei de estudar. Parava a minha apresentação e falava assim, você quer tomar uma água? Porque aquela coisa... respirava nervosa, aquela voz embargada, porque a maioria das pessoas tem medo de falar em público. Sim. Só que a maioria das pessoas que tem medo, a grande maioria, as pessoas que estão de fora não percebem. Tá algo mais interno. O meu era tão elevado que as pessoas percebiam. E a dica que eu dou em relação a isso é a gente trabalhar muito com propósito. O que você quer passar? O que a sua comunicação quer passar? E é importante essa profundidade, porque a gente vê muitas pessoas falando, só que muita superficialidade, muito sem embasamento, muito sem leitura, sem contexto. Então a gente tem muita coisa disponível, só que conteúdos relevantes, com embasamento, com estudo, é pouco. Então o que eu recomendo é estudar, se inteirar, porque isso vai te dar facilidade natural de um ponto que você quer. Então eu lembro que no meu momento foi ecoterapia. Eu amava cavalo, amava trabalhar com crianças com deficiência. Eu fui obrigada pelo meu mestrado, com bolsa, ter um estágio docente pela CAPES. Eu tinha que dar um estágio docente, ou seja, eu tinha que dar aula. E eu nunca fiz mestrado para dar aula, sempre para estudar. E o que eu percebi? Eu tenho que ir, porque senão eu vou perder minha bolsa. Qual foi o momento? O que eu gostaria de falar? Algo que eu tenho facilidade, que era falar sobre ecoterapia. Sim. Foi aí que eu montei um curso de 40 horas. Falei assim, aqui em São Paulo não vai ter ninguém, né, que vai se interessar por cavalo. Eu falei sobre contexto para psicólogos com ecoterapia. Foi um curso gratuito que eu dei quando eu cheguei, abri a porta dessa sala de aula, do primeiro dia de aula. Eu me deparei com uma sala com mais de 90 pessoas. Meu Deus! Olha, eu fico arrepiada de tanto desespero! O que me levou a continuar? Naquele momento eu abri a porta e saí. Eu trabalhava já no Mackenzie, os B10, eles me empurraram na sala de aula, entrei de uma forma extremamente constrangedora, na brincadeira. E foi aí, o que me levou? É você falar com sentimento, qual o seu propósito? No final desse curso, eu pedi para eles fazerem uma avaliação, os profissionais que estavam lá, fazer uma avaliação de como que foi esse curso, que agregou. Sim. E o que eu mais recebi foi a pessoa falar que como eu gostava do que eu fazia, me comunicava com paixão, com entusiasmo. E é quando a gente entende essa palavra do entusiasmo, que é você ter Deus dentro da gente, eu falo que é a forma mais de conectar com as pessoas. Eu falo muito emocionada. Então eu recomendo que a gente precisa se lançar, que a gente vai com medo mesmo, não vai esperar o momento tranquilo, a gente ir com medo, mas ir com propósito, de querer ajudar as pessoas, de querer falar sobre aquilo que você domina. Coloca esse como foco principal, porque aí vai ser algo mais natural.
Não falar para agradar, não falar para criar expectativa de 1000 pessoas. Não, sem expectativa. É falar com amor naquilo que você domina, no que você tem facilidade, que é algo que vai ser extraordinário. Que vai fluindo, né? De uma forma muito natural, e as pessoas viram que era amor ali, né? E eu acho que isso não serve somente para pessoas que são psicólogas, viu, gente? Tem que ter paixão, até mesmo quando a gente faz um vídeo para rede social, qualquer forma, a gente tem que ter alguma coisa que brilhe, que desperte, porque isso naturalmente, igual você. Um dia você vai parar numa rádio, num podcast. É verdade. E Ju, e esse relacionamento, que ele é cheio de paixão, ele vem com muitos sintomas, né? Que a gente falou um pouco aqui da depressão, que tá muito ligado na sua história. Às vezes a gente olha, a gente ama o que faz. Nossa, eu adoro meu podcast, eu adoro entrar dentro de uma sala de aula, eu adoro meu momento na rádio. Mas hoje no mundo digital ele vem com muita expectativa. E às vezes uma expectativa que se excede, né? Que não é às vezes humana, porque nós pensamos que somos robôs. Excelente. E como que a gente faz quando a criação de conteúdo, ela não se baseia mais naquilo que eu amo fazer e quero compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, mas se torna parece que um fardo, uma coisa muito pesada de eu ter que estar feliz, eu ter que transparecer o que eu sou, e que às vezes eu não sou, que às vezes eu não tô, e que às vezes eu não quero. É muito complicado, né? Quando você vive com isso e você não está disponível inteiramente, íntegra, né? Por inteiro. Isso pode acontecer. Eu falo que o trabalho, como um todo, sempre vai ter aquela parte que eu amo fazer e a outra parte que eu não gosto, mas eu preciso fazer. Que é um momento de estresse. Tá? Porque quando a gente fala desse momento que acaba excedendo a normalidade, a naturalidade, é onde o radar, você começa a medir que aquilo não tá legal. Que aqui sai de uma situação natural, normal, e pode se tornar patológico. Que é onde você cinde com a sua saúde. E aí começa a se desgastar. O estresse está relacionado a esse ponto, que está relacionado à saúde mental. Então, quando você não tá, você precisa do quê? Isso é uma dica, um ponto para todo mundo que está conectado nas redes e trabalha com isso, é você ter compensações saudáveis. Então, assim, eu preciso estar, eu tenho que compensar para algo que me reabastece de uma forma natural. Então, se eu trabalho nas redes, eu tenho que encontrar propósito. Só que eu tenho que colocar essa compensação de quê? Tem momentos que eu tenho que ficar offline. Eu preciso ser eu preciso ser eu no sentido de estar sem pensar que tem algo filmando, gravando, sem eu mostrar algo que não seja para a rede especificamente, mas para a minha vida. Então, sempre nessa situação, quando algo não está legal, eu preciso reparar. Eu tenho que ter compensações verdadeiras, porque isso vai me permitir ter reabastecimento, gerenciamento desse estresse, e isso vai me dar saúde para lidar com essas situações. O problema maior, eu vou falar para vocês, é que as pessoas estão sempre tanto conectadas, hiperconectadas, tanto em piloto automático, que ela não para perceber o momento de parar, de reabastecer e de equilibrar em relação a isso. É onde vai se tornando algo patológico, gerando, por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, que são as duas doenças mentais que é mais comum, que tem aumentado cada vez mais, segundo a Organização Mundial da Saúde, e esse impacto vem sendo otimizado com a pandemia. Exatamente, a gente teve casos, né, assim, muito famosos de conhecimento nacional, que a gente pode falar, por exemplo, o Whindersson Nunes, né, que foi um influencer que começou dentro de casa com muita humildade, muita sutileza, fazendo o que amava, que era fazer os outros rirem, né, de alguma forma,
de uma forma descontraída ali, só a câmera e ele, ainda muito amador, com paixão, com amor, com propósito. E ele foi conquistando as coisas que nem ele imaginava que seria de uma forma tão rápida, né, do ponto de vista ali, porque o digital ele é rápido, né? Não para quem tá fazendo, mas para quem tá vendo, assim, né? E recentemente foi internado, né? Recentemente foi para uma internação por conta da saúde mental e todo mundo questiona, mas por quê? Como assim? Ele tem saúde, né? Ele tem dinheiro, ele tem visibilidade. E essa falsa sensação, e esse filtro que a gente tem da vida alheia, isso nos adoece também, né? É esse ponto que nos adoece, porque ao mesmo tempo que essa visibilidade você tem seguidores, a gente tem pessoas que nos aplaudem, existem também o contrário. E é aí que a gente tem que estar preparado. O nosso desafio não é lidar com as pessoas que têm mesmo os valores que a gente, que têm o mesmo tom, mesma forma da gente se identificar. O nosso desafio é lidar com as pessoas diferentes que vão estar lá criticando, porque sempre vai ter inveja, comparação, vai ter pessoas tóxicas ao nosso redor. E essas pessoas que, se eu não entender e trabalhar muito o meu amadurecimento emocional, minha autoconsciência, o lidar com a tristeza, ou lidar de uma forma equilibrada com a minha raiva, porque é isso que são as emoções negativas, raiva, tristeza, medo do que o outro vai falar, a pessoa falou, tomou uma outra proporção, é onde começa essa emoção negativa que não foi gerenciada, que não foi nem percebida por estar naquele piloto automático que eu falei. Exato. É onde você vai deixando de lado, e quando você menos espera, você não está conseguindo se concentrar, você já está perdendo sono, você começa com uma irritabilidade, você começa com um isolamento, e aonde você começa a perceber que algo não está legal a partir desses sintomas, é onde você vai buscar ajuda e você já está num nível mais elevado desse transtorno. Ou seja, as pessoas começam a perceber quando já está num nível mais elevado. Exato. E eu acho que essa ruptura da gente viver num país e num mundo totalmente diferenciado de status, de estilo de vida, de acessibilidade, né? Então a gente, quando veio aí o surgimento do mundo fashion, foi realmente assim, ainda mais no mundo, né, que saiu do blog, foi para rede social, todo mundo pensou, mas como assim uma única pessoa tem 100 bolsas, né? A gente veio ali da geração, pelo menos eu também, que se consumiu muito Kardashians, né? A família Kardashian ali de reality show, que elas foram crescendo, criaram essa coisa das redes sociais de ostentação, de meu closet, de milhões, as minhas milhares de roupas, o tamanho de tudo muito imenso, tudo muito gigante, que destoa da minha realidade, que estou ali no celular consumindo aquilo. E como ter essa percepção no dia a dia que parece muito óbvia, mas para muita gente não é. Exato. Muita gente, porque se estamos tendo parâmetros tão altos de depressão, ansiedade, por problemas de comparação, vida digital, a vida do outro que viaja, que só vive de escala para Paris, para Europa, né? E como que viver nesse mundo de tanta informação e também de idealismo, não vida real? Exato, é uma excelente pergunta que traz para a gente uma reflexão. Quanto tempo que a gente consome desse passar os dedos nessa comparação? Uma coisa é você olhar para uma pessoa que tem um impacto, uma influência, outra coisa é você querer viver a vida do outro, porque aí já vai distorcer. Então, existe a questão da comparação social e já é pesquisado cientificamente que a comparação social que a própria internet traz, ela tem um impacto direto na saúde mental, causando ansiedade, baixa autoestima, podendo levar a depressão, ansiedade, para você querer viver uma vida e você começa a se frustrar, falando, nossa, minha vida não tem isso.
porque você está na comparação de pedaços de uma vida de uma pessoa, porque ela não é inteira aquilo, é um pedaço da vida dela, que você acaba se comparando como se tudo que eu tenho é só aquela parte que eu vejo maravilhosa, e eu não tenho isso, eu quero ter, e aí aquela questão de compensar. Consumismo. Consumismo. Né? Então, assim, o que mais gera visualização e likes? Se a gente pegar, são os 7 pecados capitais. A gula, então colocar coisas gastronômicas, de comida, gastronomia, esses impactos, vai. A luxúria, como você colocou, as bolsas, quanto custa, é carro, do sonho, porque você desperta a luxúria. Você tem, muitas vezes, você vê o oposto, a avareza. Então, assim, se a gente olhar para todos esses pontos, é onde mais é consumido. E aí você tem que olhar para a sua vida e falar assim, puxa vida, a gente sabe que isso é uma parte. Então, se eu lembro em 2018, 19, existia uma média no Brasil de ficar em rede social 3 horas por dia. Nossa, esse número hoje... Esse número hoje... Se a gente, é o mínimo. Se a gente pega que uma pós-graduação tem 360 horas, 1 hora que eu gasto em rede social. Então, o que tem mostrado esse excesso de ficar olhando em tempos que para as pessoas assim, mas por que você, quando eu pergunto, né, eu trabalho no mundo corporativo, dou treinamentos, e quando eu estou dando treinamentos para líderes, eu pergunto, quando você sai do seu trabalho, que já é muito desgastante, você vai para a sua vida pessoal, quanto tempo que você gasta olhando? Por que você vai para essa rede? Esse que está o problema. Passar horas, por quê? Qual é a justificativa? Eu quero distrair minha cabeça. E os estudos têm mostrado que quando você começa, sabe, a olhar vídeos aleatoriamente, engraçados, depende de valores de cada um, isso já contribui para você não se desligar. E a esfera da rejeição, da comparação, da estima. É uma pegadinha, né? Porque a gente acha que está relaxando a mente, na verdade... já tem mostrado que estamos contaminando muito mais ela. Contaminando, acelerando o meu cérebro, isso faz com que eu não consiga me desligar, isso tem um impacto no sono, o sono tem impacto na saúde mental, então eu durmo menos, eu fico mais agitada, então acordo à noite, meu sono não é regular para ter aquela reparação da memória, do cortisol, que é o hormônio do estresse, que meu dia está cada vez mais estressado, então esse é um fator, a gente tem muito mais estresse hoje no trabalho, uma demanda, uma cobrança, uma pressão. O 24/7, né, o WhatsApp que não para, que... Essa demanda imediata, a gente vê um imediativismo muito grande, você tem que mandar, você tem que responder na hora, a cobrança, essa cobrança excessiva gera um estresse muito grande. E aí você vai para onde você tem o equilíbrio. Lá no começo, como eu falei nesse nosso bate-papo, a falta do equilíbrio. Você não vai ter equilíbrio, porque não está compensando para algo, você vai fazendo outras coisas. E o seu cérebro não consegue se desligar. E aí, onde vai virando aquela bola de neve, vai aumentando aquele ciclo vicioso. Quando você menos espera, você não tem essa descompressão, essa desconexão, esse olhar. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aqui estão assistindo esse podcast na velocidade 2.0. Com certeza! Porque eu tenho que ver rápido, tenho que consumir rápido. Eu quero já o final, quero a solução mágica para tudo isso. É engraçado, né? Até falando um ponto aqui dos bastidores, é que a gente fez uma pesquisa, né? E até mesmo o nosso formato ele foi modificado com embasamento junto com o Léo, o pessoal da produção. A gente conversou sobre fazer uma pesquisa, disparar para as pessoas para entender como que está o consumismo hoje no podcast. E no nosso círculo, porque não foi uma pesquisa que a gente fez com muitas pessoas, mas já foi muito perceptível que aquelas que responderam já não aguentam mais conteúdos longos. Exato. Né? E que aceleram e que vivem cada vez com um perfil muito exato do que elas querem. Então, assim, é cada vez muito mais difícil. Como que eu vou passar tanta sabedoria que a gente estava falando lá no começo, né?
a especialização que eu tenho, o mestrado que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho para uma geração que quer tudo isso em 1 minuto. Exato. Por isso que a gente nunca, por exemplo, pensando em formação de conteúdo, você não vai poder dar um curso para ensinar as pessoas a como fazer tal coisa. Você já tem que dar um curso de 3 passos do que vai ter uma vida saudável. Exatamente. Então mudou para graduação, né? Muito. Só que você só vai conseguir otimizar ao ponto de dar um resumo sobre isso se você ler muita coisa. Se você ter uma formação, não dá para você ter propriedade daquilo, porque, pensa, eu vou pegar um livro, ver o resumo do livro. Se um livro você já aprende muito pouco, o resumo do resumo, quanto que você vai aprender desse conteúdo? E como que você vai conseguir passar? Então, assim, eu preciso, na vida, ter passos lentos, porque a nossa formação, a nossa carreira é um passo gradual, a gente não vai... Vou dar um exemplo aqui, uma analogia, é que nem a questão da academia. Você não vai conseguir adquirir músculo e diminuir gordura se você for uma semana na academia. Não, é a continuidade, a disciplina, né? Por isso que a disciplina, a persistência está relacionado diretamente à inteligência emocional. Pessoas mais inteligentes emocionalmente são pessoas que têm mais disciplina, que conseguem ter perseverança diante dos desafios. E aí eu acho que a gente entra também num ponto que a gente está falando sobre imediatismo, né? Também da questão financeira. E aí surgem as propostas tentadoras, né? Do que a gente está vendo esse movimento hoje no país dos jogos de apostas. Já que eu tenho essa ostentação nas redes sociais, será que se eu seguir por esse caminho muito mais fácil, eu consigo chegar lá onde eu quero, onde essa influencer tá, aonde o carro que ela tem, a maquiagem que ela tem, a roupa que ela tem, eu consigo muito mais rápido? E aí vem, né, essa questão, essa dualidade, né? Sim. O dinheiro fácil, a aposta, o vício vem junto com isso e tantas outras questões, né? Exato, e é tão importante o que você falou, porque a gente tem esse assédio, né? É um assédio. Você fica tentado, você querer fazer a lei do menor esforço. Quem que não quer? O nosso cérebro, primeiro ponto, o nosso cérebro evita desgaste. Tudo que o nosso cérebro quer é a lei do menor esforço. Imagina uma luta interna. Por exemplo, ele vai querer o quê? Ah, não. Quando você tem que fazer, ah, não, eu tenho que ler, nossa, mas vai ser tão difícil. Então a gente vai querendo sempre interromper. Por isso, qual a coisa rápida, imediata? As gamificações, porque dá ok, ganha dinheiro, vê moedinha, aquele dopamina imediata. Você quer o quê? Você vai querer açúcar? O que vai me dar compensação imediata? Açúcar? Farinha? Olha a questão da saúde. Sim. O que a gente vai querer? Droga! Álcool, porque é a sensação de bem-estar imediata. Qual é o problema disso? Não é uma gamificação. A tecnologia tem um lado muito bom. Os jogos, eles nos ajudam e tem estudos sobre a questão de memória, de foco, de atenção. A questão é o excesso. O excesso dele que faz mal. É você parar de questões básicas da sua vida para fazer algo que te gasta uma grande parte do tempo que você não pode gastar com esse tempo. Tempo e orçamento, né? E você vai querendo cada vez mais, igual, idêntico a uma droga. É idêntico. Por isso que, diante do momento que a gente está vivendo de maior estresse, essa compensação, ela tem que ser saudável. Então, por exemplo, há uma semana e meia atrás, eu estava em Porto Alegre fazendo uma certificação de estresse internacional e tinha um dos estudos, dos módulos do meu estudo era sobre a questão da gamificação dos jogos. O tanto que ele devasta em termos da ansiedade, da organização financeira, o quanto que ele devasta em pouco tempo, como uma droga. Você consome e está sendo até maior. Porque a modulação de você querer estar, porque você não
Porque a droga você tem que ainda comprar, você tem que buscar, tem Agora risco. ali já tá na palma da mão. Tá na palma da mão. Então os estudos trazem esse momento que a gente está vivendo e o tanto que ele está desorganizado sobre isso. Então não é a tecnologia, é o excesso disso. É o excesso da compensação saudável. Porque aí vai impactar diretamente na saúde da pessoa. O que é uma pessoa saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde? É aquele indivíduo que tem um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, e não ausência de doenças. E quando a gente entende a saúde mental, que é, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o estado de bem-estar, quando eu consigo gerenciar o estresse cotidiano, ter as minhas habilidades e impactar com a comunidade, ser produtivo. Quando eu não tenho essa compensação da minha vida de uma maneira saudável, eu vou deixando de lado. E aí requer um problema maior na saúde mental. Porque diferentemente da saúde física, que eu tô com uma dor de cabeça, eu identifico a dor, eu sei que tomar tal remédio, a gente sabe, né, tem um remédio assim, tomou aquele remédio, a dor passou rapidamente. Essa é a doença física, você opera, você trata, você cuida, tem um remédio. O nosso desafio é com a saúde mental, principalmente para você identificar no início. Assim como uma dor de cabeça, você começa com uma dorzinha, você vai lá, cuida, e se você não cuidar, tem tratamento, a saúde mental não. Aquele aviso inicial, se você não tiver autoconhecimento, autoconsciência, você não percebe. Quando você vai perceber é o nível, segundo nível do estresse, que é um nível de resistência, seu corpo já está irritável, uma dor maior do estômago, da cabeça, que são as questões psicossomáticas envolvidas. Sim. E você deixa de lado, você não trata a causa, é onde a gente vai chegando à exaustão, chegando a burnout, por exemplo, que é um estresse crônico ocorrido pelo trabalho. Provavelmente, pegando uma analogia do que você citou, do Whindersson, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele provavelmente, pelo excesso, viagens, esgotamento, contratos, foi um esgotamento. Ele pode ter outro transtorno, mas o esgotamento, a burnout, pelo excesso, foi característico e vai deixando de lado. E vai indo, e vai virando, né? E vai virando uma bola de neve, né? Que a gente fala. É isso. Esse é o grande ponto. E Ju, e quais seriam, né, eu acho que das tarefas práticas do nosso dia a dia? Um dia comum, né? Uma segunda, uma quarta-feira, que a gente pode implementar e não chegar a essa exaustão. Quando eu falo principalmente no nosso consumo de tecnologia. Então vamos lá. As escolhas, simples escolhas que a gente consegue fazer no dia a dia. Vamos lá. O que os estudos trazem sobre o manejo do estresse? Que ele é a porta de entrada para a questão da nossa saúde mental. Você precisa cuidar, primeiro, saúde física. Então, por exemplo, de manhã, primeiro, eu preciso cuidar da minha mente para não acordar e já ver a rede social. Porque você vai passar esse tempo inicial. Então, como que você vai alimentar o início do seu dia? Seja uma mentalização, uma reflexão, escutar uma música, se organizar, atividade física. Todos os estudos sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre depressão, está relacionado diretamente à prática como o cuidado mais essencial à atividade física. Sim. Então, a saúde física, ingerir água para o cérebro. Então, todos os estudos sobre a hidratação têm uma relação direta com a nossa saúde. Então, beber água, estar ao lado, está sempre, principalmente, pensa nos trabalhos corporativos, principalmente quando você está na modalidade online, que você fica o tempo todo conectado de uma reunião para outra. Você esquece dos intervalos, né? Você não faz a pausa, você não faz intervalo. No seu almoço... Sou a rainha, culpada. No almoço você tá lá. Culpada. Gente, no começo, quando a gente é jovem, nosso corpo aguenta. Mas depois... Só que com o passar do tempo, você vai tendo sequelas de concentração, de memória. Seríssimas. Você tem, por conta do seu sono que está cada vez mais conectado, você vai ter o impacto direto. Então você não consegue reparar os hormônios naturais do seu dia, igual
uma recarga de celular que você precisa carregar para ele não parar. Sim. Você precisa desse sono reparador. Você precisa de alimentação saudável, né? Para o seu cérebro, abacate, cúrcuma. Você precisa de frutas, verduras, legumes. E a gente vai querendo coisas rápidas que dá o quê? Aquela compensação imediata. Eu sei, eu tenho dificuldade. O problema não é você ter uma vida perfeita, mas você perceber que quando você falha, você tem uma compensação saudável. Então, pensando dessa forma, então eu falei, só em resumo aqui, né? Atividade física, o sono, a alimentação, a hidratação, os check-ups, as conexões sociais. Então, olhar, cultivar amigos é extremamente importante para a nossa saúde física, mental, para a questão da sociedade. Então, a gente está num mundo que está hiperconectados, a gente tem vários seguidores. Você olhava assim, quem são as pessoas que você pode contar? Quem são aqueles amigos que eu sei? Troca, marque o encontro presencial, né? Dê uma gestão do seu tempo com qualidade, porque a quantidade a gente está no trabalho e a outra parte dormindo. Dê momentos com qualidade. A gente precisa de momentos, a gente precisa de ter quantidade de tempo, mas a gente tem momentos. Os estudos mostram, seja com amigos, com familiares e com a comunidade, conexões sociais. Isso tem um impacto direto com o meu cérebro. Sim. A parte do cérebro de rejeição, que tem a ver com a questão dos likes, rede social, é a mesma área que você, se você olhar no seu cérebro, é a mesma área da dor física. Ou seja, uma pessoa que é rejeitada socialmente, ela sente dor física e emocional. Então é muito grave quando você é inundado por essas questões, porque a gente vai ter sempre pessoas legais e pessoas que vão contra. Você saber qual foco que você vai dar. Tudo que a gente dá foco do nosso pensamento, nas nossas emoções, ela vai crescer. Se você vai dar foco no que não faz bem, é isso que vai dominar a sua vida. Sim. É isso que eu vou adoecer. É eliminar esse excesso de estímulos negativos e tóxicos para minha vida. Pessoas que são tóxicas para minha vida, sabe? Tire, então eu aconselho vocês a sair, né? Tirar, bloquear, eliminar pessoas que não fazem bem. Porque você precisa se blindar nesse mundo de tudo. Se blindar mesmo. Verdade. Além disso, como último ponto, a saúde espiritual, que é essa conexão com aquele propósito. Tem muito a ver com aquela fala que eu tive. O que me liga? Qual é o meu propósito? Qual a minha finalidade? Né? Qual o sentido de estar fazendo isso? Se a gente fizer um trabalho sem sentido, até mesmo fazer um trabalho social nas redes, olhar sem um sentido, olhar um vídeo sem sentido, vai afastar dessa questão, dessa minha conexão com algo maior. Sim, independente, a gente tá falando de espiritualidade, gente, independentemente de religião, né? É independente de religião. É importante. Tem pessoas que têm religiosidade que não têm espiritualidade. Exatamente. Tem Então a toda uma gente diferença. precisa muito entender esse aspecto maior que a Organização Mundial da Saúde traz, esse senso de sentido, acreditar, é ter um para quê. Então a gente precisa dessa base para que a gente possa, essa engrenagem da vida que é tão difícil, né? Viver é muito difícil. A viver traz dor. Exato. Traz rejeição nesse mundo, né, de conexão, traz rejeição nesse mundo social. Tem pessoas tóxicas e a gente conhecer que lidar com elas, como lidar, como focar, como que tá os seus pensamentos, né? Qual o foco que você tá dando na sua vida? Sim. E os alertas vermelhos, assim, Ju, na hora que a gente começa a perceber que não tá fazendo bem, que talvez o ambiente digital precisa, que você falou disso, né? Elimine, né, as pessoas tóxicas, os ambientes. Quais são os principais, assim, elementos no dia a dia que a gente pode ficar meio que ligado? Que aquilo ali já deixou de ser uma rede social, que talvez seja um ambiente que naquele momento, naquela situação, não seja tão benéfico para você, que talvez seja bom uma pausa, né? Ficar ali low profile também tá super na moda, gente. Então, assim, já tá super em alta.
Tanto que tem muita gente falando que essa geração nova é uma geração que não é tão exibida, é muito consumista, mas é muito introspectiva. Então, assim, como que a gente pode entender que não, aquilo ali ultrapassou o limite do que era para ser só um entretenimento, um momento? Quando você acaba não curtindo esse momento, tá sendo uma coisa obrigada. Sim. Sabe quando você tá fazendo aquela coisa, nossa, que saco, tem que fazer. É aquele momento que você tá vivendo de uma forma robotizada, sem sentido. Quando você acaba deixando de lado, por uma compensação, acaba fazendo. Então você tá fazendo aquilo, mas você tá deixando de falar com as pessoas, que você importa. Você deixa de viver um acontecimento que tá na sua frente para viver Aquele uma questão momento que digital. tá no digital. Você deixa de estar com pessoas que você ama, você deixa de curtir uma comida que você ama fazer naquele local que você gosta, pra estar que eu tenho que mostrar, e aquilo vai se tornando algo vazio. O vazio gera desespero, que gera totalmente adoecimento mental. Então, é você começar a perceber o que gera conexão, o que gera prazer, o que gera essência da sua verdadeira pessoa e o que está sendo robotizado. Você está fazendo por ter que fazer, e é algo que, se você não encontrar sentido nisso, você não vai conseguir se sustentar por muito tempo. O desafio, então, atual seria construir uma relação saudável com a tecnologia, né? Diante do que a gente tem visto. Sim, e a gente percebe cada vez mais, por exemplo, a inteligência artificial. Como que a gente pode otimizar, organiza o seu tempo, utiliza a inteligência artificial para gerenciar seu tempo, para você ter momentos de qualidade. Coloque, programe para te colocar dentro do tempo que você tem, como que você pode otimizar o seu tempo. Eu lembro, eu mesmo, por exemplo, eu tinha 2 estagiárias. Hoje eu não tenho nenhuma estagiária. Eu tenho inteligência artificial que me organiza. Então, usa essa tecnologia a seu favor. A gente tem tanta coisa bacana nesse mundo digital, tanta coisa que nos aproxima de pessoas tão bacanas, tão agregadoras. Se a gente não olhar para isso, aproveitar o que esse mundo tecnológico traz de uma forma equilibrada, sim, a gente precisa aproveitar de uma forma saudável quem você está seguindo, quem são as pessoas, e organizar isso. Eu espero muito, assim, nesse podcast que a gente está juntas, que as pessoas saiam daqui com uma organização, com uma agenda organizada do que vocês vão fazer e o que vocês não vão fazer mais. O que vocês já vão delegar para outras pessoas, o que vocês vão programar que não é a hora agora de fazer, e o que vocês vão realmente fazer que faz sentido e conexão com cada um de nós. E principalmente, se a gente pegar as mulheres que têm um impacto direto com relação a isso, por quê? Porque fazem muita comparação, fazem uma preocupação muito com o outro. Sim. Né? E a mulher, ela, diferentemente do homem que desde a época da caverna, que ele está programado para ter foco, fazer uma coisa, a mulher já tem uma visão radar. E essa visão radar, por outro lado, ela vai perceber mais o ambiente, vai ter mais empatia pelas pessoas, porque eu sei como que está o clima, isso é o bom. Exato. Essa parte empática. Mas por outro lado, ela pode consumir tanta coisa, e não focar no que realmente é essencial. Então, esse é um ponto importante para a gente perceber, porque essa falta de foco pode nos distanciar da nossa carreira, da nossa liderança, da nossa vida. Exatamente. E Ju, assim, eu sei que você tem inúmeras dicas, porque é uma estudiosa, uma educadora, mas a gente sempre gosta de, nessa etapa final da nossa conversa, que os convidados compartilhem, né, dicas preciosas. Não precisa ser só uma, não. Pode ser 2, pode ser de livros, de séries, de filmes, de coisas que você tem visto e que tem gostado e que eu acho que traz toda essa leveza, essa compensação que a gente está precisando em tempos atuais. Que bom! Olha, uma leitura que eu vejo que tem muito a ver com esse momento é o livro Não Essencialismo. É o livro
essencialismo, que ele fala para a gente não ter uma vida superficial, e sim essencial. Ele faz até uma visão, ao invés de ter foco em tudo, você ter foco em chegar mais longe, onde realmente envolve. Esse livro, uma recomendação de leitura. E com relação a estudo, eu coloco algumas ferramentas, pensando em tecnologia, pensando nas pessoas tecnológicas, são utilizar ferramentas de gestão do estresse. Então, a gente pode usar até o aplicativo do celular. Que legal. Tem um aplicativo chamado Cogni. Cogni é gratuito. Então, é uma ferramenta que você pode utilizar para nomear a sua emoção, que você está sentindo, que você está pensando, que é uma ferramenta de autoconhecimento, custo zero, Cogni. Baixa e aí você coloca o que você está sentindo, pensando, porque isso traz muito autoconsciência. Esse é um ponto. Dentro nessa tecnologia, usar os relógios para colocar pausa, respire, e para colocar um despertador para falar mais não para algumas pessoas. Eu coloquei isso na minha vida, coloquei despertador, falar um não, porque eu falava sim para todo mundo e falava não para mim. Então essa é a dica preciosa para quem que a gente tem que falar mais não hoje, para a gente treinar a ser assertivo, né? Para a gente treinar a ter uma vida que seja conectada com a nossa vida, com o sentido. E isso traz uma leveza. Principalmente nesse mundo de tantas conexões, a gente tem que gerenciar o nosso tempo. Então, usar o nosso tempo com qualidade e não quantidade. Exatamente. Gente, foi ótimo esse bate-papo, que incrível. Ju, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade para fazer essa gravação e deixar esse conteúdo rico, porque cada vez mais e sempre a gente tem que falar sobre saúde mental. Então eu vou pedir para que você compartilhe com o pessoal que está vendo nas suas redes sociais, fala um pouquinho sobre a sua presença na rádio, para quem quiser se conectar e também te ouvir muito mais e estender essa conversa. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito rico estar aqui, porque é um tempo precioso, eu falo que é um investimento muito bom da gente trocar, refletir. E minha rede social é Juliana Ferrari PSI, né, de psicologia. Tem o Instagram, o LinkedIn que eu uso. A rádio, eu estou no mundo corporativo da CBN Grandes Lagos, né? Nesses últimos 8 anos, tem centenas de podcasts no site da rádio, www.cbnriopreto.com.br. E lá também tem o YouTube, CBN Grandes Lagos, tem centenas de podcasts, aprofundamento. E se vocês quiserem qualquer dos pontos que eu falei aqui, pode entrar no meu Instagram, no direct, que eu vou mandar todo o embasamento, livros, materiais sobre aprofundamento desse assunto. É isso, a gente fica por aqui, esse episódio maravilhoso. Não deixe que só nesses segundinhos, nesses minutos, não, compartilha com todo mundo, manda, envia. É um conteúdo super rico, que faz bem, que vai fazer bem para sua mente, para sua vida, começar a gerenciar seus pensamentos e o seu tempo, né, Ju? Que é super rico, que a gente conversou nesse bate-papo. Então curta, compartilhe, comente, mande para todo mundo. Quero te agradecer pela sua presença até aqui no nosso podcast, pelo Vamos Tech, e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!